Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos continuar falando sobre benefícios previdenciários e hoje o nosso tema é pensão por morte, tá? A pensão por morte é o caso onde a pessoa segurada, ela faleceu, né, e o dependente vai receber um benefício, tá? Um benefício previdenciário em compensação dessa morte. Bom, pode ser uma morte real, uma morte presumida. Imagine que a pessoa desapareceu no acidente de avião, não se sabe mais dela, não tem notícias. Então é uma morte presumida. São situações onde haverá este benefício, tá? Vamos imaginar aqui o seguinte: Eduardo era casado com Mônica, ele era segurado e ela era uma dependente. Eduardo veio a falecer em um acidente de trânsito. A Mônica receberá a pensão. Se Eduardo, na verdade, viajou de avião e sofreu um acidente lá, ele sumiu, não se sabe mais notícia, a cada 6 meses, Mônica tem que comprovar esse desaparecimento dele, né, que ele não retornou, para que ela continue recebendo a pensão por morte, tá certo? Então, nós temos alguns casos aqui que é bom a gente falar, tá? Primeira situação da pessoa divorciada, ela vai receber, ela tem o direito à pensão por morte. Pega esse exemplo aqui, ó. Agostinho era divorciado de Bebel. Ele era segurado. Ela recebia pensão alimentícia. Mesmo que ela renuncie a essa pensão alimentícia, se Agostinho morrer, então Bebel receberá a pensão por morte. Igual aos dependentes de classe 1, que são aqueles dependentes que é os filhos, o cônjuge, né? Etc. Então, esse é um caso onde a pessoa também, mesmo sendo divorciada, vai receber o auxílio, tá? A pensão por morte. Segundo caso, a partilha. Que caso é esse? Imagina o seguinte: Július era casado com Rochelle. Eles tinham um filho chamado Cris. Cris tinha menos que 21 anos, era menor de 21 anos. Július era segurado e ele teve um ataque cardíaco e morreu. Bom, a gente já sabe que ele era segurado, tá? A pensão por morte será devida aos dependentes, tá? Que seria a Cris e também a Rochelle. E será repartida entre Rochelle e Cris na mesma proporção, tá? Porque eles fazem parte ali dos dependentes da primeira classe. Bom, preso. O preso, ele não tem direito a receber a pensão. Os dependentes, né, do preso não têm direito a receber pensão por morte. Então, pega aqui esse exemplo. Zé Pequeno era segurado. Ele foi condenado como autor de um homicídio doloso, tá? Então, é este caso aqui, ó. Perderá o direito à pensão por morte, exceto os incapazes e aquelas pessoas que são dependentes deles são incapazes e os inimputáveis, né? Essas são situações onde essas pessoas fogem desta regra. Quarto caso, o ausente. Bom, o ausente é uma situação onde uma pessoa... Acho que vamos falar pelo exemplo que vai ficar mais fácil, que a gente tem o seu Madruga, tá? Dona Florinda era casada com Girafales. Ela era segurada. Eles brigaram e ele saiu de casa. Então, Dona Florinda começou a se relacionar com seu Madruga. Posteriormente, ela morreu. Mesmo assim, mesmo que Girafales tenha saído de casa e não tenha voltado, tá? Ele terá direito à pensão, mesmo ele tendo sido ausente. Mas só fará jus na data da sua habilitação, tá? E é dependente econômico. Então, esses são os requisitos para ele receber a pensão por morte da Dona Florinda. E em quinto, nós temos o divorciado com pensão temporária. Então, é o seguinte caso. Vamos só fechar aqui para ficar melhor a visualização. Neste caso, nós temos o seguinte: Ronaldo era segurado e tinha uma ex-esposa. No dia que ele morreu, foi determinado judicialmente que ele tinha que pagar 8 meses de pensão alimentícia para ela. Logo, ela receberá só os 8 meses da pensão por morte, a não ser que se enquadre em um período menor, por exemplo, 4 meses. Mas assim, o que eu quero que você analise aqui é que neste caso, onde nós temos o divorciado e temos uma pensão temporária, né, uma pensão que foi determinada judicialmente, e essa determinação saiu exatamente, tá, no período em que a pessoa morreu, então o tempo de pensão vai ser igual ao tempo da pensão ali por morte, tá certo? Então, esse é o último caso aqui que eu queria destacar para vocês. E como observações,
né? Aqui não vai dar para ver bem, mas vamos pegar aqui numa página, que é a duração do benefício, tá? Da lei da pensão por morte, do INSS, tá? A idade... Peraí, desculpa que foi um barulho de moto aqui. A pensão aqui por morte do INSS, tá? Nós temos o seguinte, a idade do dependente na data do óbito. Aqui é do cônjuge, tá? Dependente. Duração máxima do benefício. Se for menor de 22 anos, são 3 anos. Se tiver entre 22 e 27, 6 anos. 28 e 30, 10 anos. 31 e 41, 15. 42 e 44, 20. O que eu quero que você grave aqui é que a partir de 45 anos é vitalício, tá? A partir de 45 anos é vitalício. Que fala aqui no texto, ó, cônjuge ou companheiro com validez ou deficiência receberão pensão por morte até cessar a invalidez ou a deficiência, tá? Aqui é outro caso específico, mas grave isso aqui. A partir de 45 anos será vitalício, tá certo? Bom, então é mais ou menos isso que a gente tinha para falar na aula de hoje, tá certo? Então, espero que você tenha gostado, curta, compartilhe o canal e até o próximo vídeo.